paz, irmãos. Hoje eu vou fazer a leitura bíblica e ela está no livro de Salmos, e é o Salmo 106, do versículo 1 ao versículo 12. E a palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurado os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Vista-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e redimiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram a ele os seus louvores. Amém? Que essa palavra, ela permaneça no nosso coração, o quanto Deus tem sido bom para com o seu povo. Amém. Salvador, não posso mais
chegou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já os negros batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer e a luta hesitar, lá no céu não há de um prêmio receber, que os crentes vão ganhar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eia, pois sejamos a Jesus leais e a seu real pendão. Na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quero ouvir vocês. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Diga firmes, firmes sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Levantarei a minha casa neste lugar, sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja. Levantarei a minha casa neste lugar, sobre ela edificarei o meu exército,
refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Cantarei a minha casa neste lugar, e sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja. Não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante contra ti, não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante, ainda que o exército se levante contra ti, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou teu Deus, tu és teu Deus. Eu sou teu Deus, Sejam bem-vindos ao momento onde vamos refletir e meditar na Santa Palavra de Deus. Já quero te convidar para que você abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 33. Vamos juntos fazer a leitura deste texto. Amém? Leiamos, pois. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos.
Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça, porque viverá no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ó Senhor, é em Ti que nos colocamos nesta hora como igreja do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. Converte-nos a Ti, Senhor, livra-nos do mal e ajude-nos nesta caminhada. E neste momento, Senhor, que não seja eu quem fale, mas seja o Teu Espírito Santo falando por meio de mim. Coloca uma tenaz à minha boca, que eu não fale de mim mesmo, mas seja o Teu Espírito Santo falando, agindo, corrigindo, exortando. Que não fique nenhuma palavra dúbia e que o Teu povo seja ministrado nesta hora com a voz de muitas águas. Nós assim oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ser um mensageiro da palavra de Deus implica ao mesmo tempo em ter privilégio e uma grande responsabilidade. Foi sobre isso que, por exemplo, afirmou Martyn Lloyd-Jones. Ele diz assim: eu não desisti de nada, recebi tudo, considero a maior honra a que Deus pôde conferir a qualquer homem, o chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. Você foi chamado para ser mensageiro do Evangelho. E assim como lemos em Apocalipse anteriormente, a um anjo foi responsabilizado em entregar a João a revelação de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, sobre as coisas que deveriam acontecer. O final desta revelação foi, de fato, marcar cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Após ordenar a João que escrevesse essas visões às igrejas, agora o Senhor ordena que escreva para os anjos das igrejas. Quem são, então, esses 7 anjos das 7 igrejas? Muitos se dividem e apresentam vários sentidos para este termo. Mas vamos adotar aqui uma vertente interpretativa, amém? Esses anjos das igrejas são os pastores. Aqueles que receberam a mensagem e que devem transmitir aos seus rebanhos. Nesse sentido, eles eram responsáveis pelo andamento de suas comunidades, tanto as mensagens positivas quanto aquelas que
não eram tão boas. Meus amados, as cartas pastorais e gerais da Escritura também compartilham com essa mesma prerrogativa. Por isso que durante esse tempo de quarentena, eu agradeço muito a oportunidade que temos na igreja do Senhor, nesta igreja, nesta comunidade, de poder ter pessoas muito preparadas para pregar. Mas durante esse período de quarentena, serei eu, pastor da igreja, quem vou trazer todas as mensagens neste método aqui para todos vocês. Amém? Então eu agradeço muito a cada um dos irmãos, os nossos mestres, que temos muitos aqui na Filadélfia, me permitir esse momento de poder ser eu o mensageiro. Deus nos escolhe, irmãos. Foi o Senhor quem nos escolheu. Então é importante que nesse momento a gente tome posse disso. Então eu gostaria muito de falar sobre esse tema. Como é bom falar de Jesus, como é bom levar o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo. E isso foi dado para poucos. Mas olha, você aí, na sua casa, com a sua família, é um mensageiro. Eu quero meditar com todos vocês. Amém? E desde já, muito obrigado, meus queridos exegetas aqui da Filadélfia, mas vai ser o pastor Elber durante todo este mês, durante o mês que em nome de Jesus, vamos passar por esta tempestade em tempo hábil. Mas até lá, ficaremos aqui ministrando, se assim Deus permitir. Mas vamos lá, vamos voltar. O mensageiro. Olha, o mensageiro tem uma posição aí de grande responsabilidade. A Bíblia diz ali em Apocalipse capítulo 1, versos 16 a 20, que João tinha nas mãos 7 estrelas, e as 7 estrelas eram os anjos das 7 igrejas. Bem, estar na mão direita significa que o mensageiro é instrumento de trabalho. Cuidado! Ele vai ser usado pelo Senhor da igreja para realizar a obra. Paulo, escrevendo a Timóteo, jovem pastor, fala que o episcopado era excelente obra. Mas olha, meus amados, temos aqui um mensageiro. E esse mensageiro, de fato, é o responsável para que essa mensagem aconteça. O mensageiro precisa ser de Cristo. Você precisa entender que para levar a palavra, precisa ser remido por Cristo Jesus. Imagina, Jesus não vai entregar a mensagem por aquele que ele não tenha alcançado, selecionado, preparado, capacitado. Meus amados, é uma grande responsabilidade que o mensageiro tem. A mensagem que Paulo fala é como a mensagem que realizam, por exemplo, embaixadores. Nós temos visto muito a embaixada brasileira falando com a embaixada de tal país. É mais ou menos assim. Então a importância do mensageiro está na posição que foi colocada pelo Senhor Jesus, de todos e de tudo. Mesmo quando esse mensageiro não é reconhecido pelos mortais. Os mensageiros do Senhor são importantes. Precisamos dar ouvido. E olha, meus amados, Deus foi quem escolheu. E todos nós somos porta-voz desta mensagem. Não basta apenas a um pastor, a um missionário, a um professor de escola dominical. É a revelação do Senhor que vamos entregar. É o meio pelo qual o Senhor serve para nos incluir, para nos trazer e enxertar na videira. O mensageiro também, ele trata dos interesses de Cristo. Aquilo que Deus planejou, decidiu lá na eternidade, como revelação de si mesmo e da sua eterna vontade, do seu eterno amor. É o projeto de salvação, a criação da raça eleita. Esses detalhes da ação, para fazer tudo acontecer, como vai acontecer, como tudo vai terminar, foi entregue a mim e a você, meus amados. A igreja, este é o seu trabalho. Tratar
cuidar dos interesses do Cristo glorificado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? É a pérola de grande valor. O talento, as minas são elementos, por exemplo, que o Senhor Jesus usava para contar nas parábolas, representando quem? A palavra de Deus. Esse tesouro está nas nossas mãos, sendo o nosso material de trabalho. É neste tempo de quarentena que vamos aproveitar para nos capacitar, para nos preparar, porque quando retornarmos, vamos estar ainda mais fortes. Vamos estar ainda mais preparados, porque é assim que o Senhor espera da sua igreja. Olha o tempo que o Senhor está nos dando. É uma resposta a muitos sermões, mensagens pastorais, aonde eu falava, pede o tempo ao Senhor. E o Senhor tem nos dado este tempo, meus amados. É um tempo duro, é um tempo difícil, mas é tempo de pegarmos a palavra, desembainharmos essa espada e nos prepararmos para aquilo que virá. Olha, o mensageiro também está sob os cuidados de Cristo. Se você é mensageiro de Cristo, você há de convir que o Senhor está preparando e te cuidando. A Bíblia diz que o mensageiro está na mão direita do Cristo Todo-Poderoso. Então não pode haver cuidado maior do que o de Deus para com os mensageiros das igrejas. O Senhor, não, porventura, não dará condições? Não tratará das necessidades para que essa mensagem seja entregue? O que precisa você para efetuar o seu trabalho? Olha, meus amados, a nós nos cabe combater o bom combate até acabar a carreira. Que sirva o exemplo das duas testemunhas ali no Apocalipse, que vieram, cumpriram sua missão e não foram mortas. E quando foram, o Senhor trouxe fôlego de vida e elas retornaram para continuar falando por tempos e tempos, como diz a palavra, que assim será. Muitos vão tentar nos calar, mas precisamos entender o privilégio que é ser mensageiro de Cristo. João recebeu essa ordem para todos os anjos da igreja. Ele escreveu e enviou para cada uma dessas igrejas, lembrando para elas a proporção da fé, dizendo: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve as palavras desta profecia. Nós ouvimos isso, Apocalipse verso 3 do primeiro capítulo. Olha, falar de bem-aventurança, de felicidade, é uma das coisas que mais o povo sabe. Sabe bem o que se trata, mas ela não é fácil de se explicar. Alguém já falou que tudo o que o ser humano faz ou deixa de fazer é sob a perspectiva da felicidade, do desejo pessoal, a ponto tal que a maior motivação, por exemplo, de um suicida é a falta de felicidade. O mensageiro é o intermediário desta felicidade. E não é uma felicidade passageira, é uma felicidade real para todos aqueles que recebem, juntamente com a solução para muitas das suas queixas. Irmãos, podemos amanhã não termos condições de sobreviver neste tempo de guerra, nesta guerra velada, deste inimigo invisível. Mas a gente está acostumado a trabalhar no invisível. Amém, igreja? O privilégio de receber a mensagem, meus amados, deve nos nortear neste tempo. E essa mensagem precisa chegar de primeira mão. A Bíblia diz que João estava bem velho, preso, lá em Patmos, passando talvez pelos piores momentos da sua vida. E ele recebe esta revelação do Senhor Jesus, em que o futuro passa a ser conhecido ali, naquela hora, no presente. Ele contempla o Cristo glorificado, aquele que
tanto o amou, aquele a quem viu, por exemplo, desfigurado ali na cruz do Calvário. João agora enxerga o Senhor glorioso, majestoso. Ele recebe e escreve a mensagem de como ele vencerá todos os inimigos e como conduzirá a igreja para o dia final, para a grande vitória. Podemos pensar que, apesar de João estar no pior momento de sua vida, ele experimenta uma felicidade, uma paz, que faz com que cada um destes sofrimentos não sejam nada, sejam pequenos. Certamente esta foi a mesma alegria que tomou o coração daqueles pastores que receberam a mensagem em cada igreja lá no Apocalipse. A mensagem que João escreveu, orientado pelo Senhor. Imagino aqueles que, quando leram essa mensagem, que iriam passar também para as igrejas, transmitir para as igrejas, tiveram esse privilégio de experimentar a mesma alegria de João. Como não se sentir realizado, sabendo que o fim das nossas histórias será muito melhor que o começo? Não foi à toa que Jesus disse aos discípulos que deveriam se sentir felizes por terem os seus nomes escritos no livro da vida. É privilégio de todos nós que expomos a palavra de Deus, dos pregadores dos textos sagrados, experimentar antes daqueles que vão receber a palavra, a alegria da revelação. Para mim é muito mais motivador antes. Quando eu estou estudando a Bíblia, quando eu estou estudando este texto, a alegria é muito maior comigo, porque eu tive o privilégio antes, em primeira mão. Meus amados e amadas, o privilégio de comunicar a mensagem precisa trazer felicidade para todos nós. Existem mensagens, claro, que ninguém gostaria de dar. Isso não ocorre no Apocalipse, porque é uma mensagem que traz felicidade, bem-estar para o destinatário final. Para o mundo que vai passar as aflições, para aqueles que não se submetem à vontade de Cristo, de fato será triste, será cruel. Passar a mensagem para levar aos outros a se sentir bem, apesar dos problemas existenciais, é a nossa motivação. A felicidade do mensageiro, a felicidade que você tem em transmitir o Evangelho deve ser a mesma quando você está passando. E eu acredito que aqueles que recebem dizem muito obrigado. Hoje não podemos, mas quem pudesse tempos atrás receberia um beijo, um abraço, um presente de gratidão, porque alguém lhe comunicou uma boa notícia. É ou não é? A felicidade, meus amados, quando ela é coletiva, implica em festa. Eu fico tentando imaginar que tipo de vida teremos quando tudo isso acabar. Quando saímos das nossas casas e vamos nos ajuntar outra vez. Será que vamos repetir as mesmas histórias? A falta de comunhão, as murmurações. Será que isso vai retornar? Quando tudo isso acabar, quando retornarmos para a casa de oração, vai ser assim? Vamos ter faltosos nos cultos? Vamos ter gente chegando atrasado nos cultos? Vamos ter gente sem dar satisfação para o pastor, sem dar satisfação para os líderes dos ministérios quando faltam? Será que vai ser assim? Então, meus amados, eu prefiro que fiquemos aqui, porque a mensagem precisa ser pregada com alegria e não com tristeza. É a alegria da glória do Senhor, meus amados. É privilégio nosso transmitir aos outros a mensagem que chegou até você de alegria, de felicidade, para que todos juntos participemos da mesma alegria. E olha, Apocalipse 2:2 diz: conheço, dando a entender da responsabilidade que todos nós temos.
todos os mensageiros foram direcionados para essa palavra perscrutadora. Conheço, indicando o comportamento, a maneira de viver. Eles não eram qualquer um, haviam sido colocados em posição de honra. Eram as estrelas que estavam na mão direita do Cristo glorificado. E a eles foram confiados os castiçais para serem cuidados. Tudo o que o Senhor da igreja espera será achado primeiro nos mensageiros. Mas qualquer problema generalizado com as igrejas será primeiro responsabilizado pelo Senhor a todos os mensageiros. E aqui eu acrescento os pastores. Volto esse sermão para os meus colegas pastores que estão me ouvindo. Olha, meus amados, quando se lê e estuda as cartas de Pedro, de João, de Judas, as implicações e consequências acarretadas aos maus líderes são pesadas. Por isso o Senhor da igreja espera mais dos seus mensageiros, dos seus pastores, das suas lideranças. A motivação tem que ser correta. Aquele que amou de tal maneira, a ponto de morrer pela igreja, espera que cada um de nós sejamos motivados pelo amor a Ele. É possível até fazer coisas certas com a motivação errada, como também deixar de fazer por falta de amor. De qualquer forma, o Senhor da igreja considera pecado, queda, qualquer coisa feita sem ser por amor. O Senhor espera de todos os seus servos, antes de qualquer outra coisa, um ardente amor por Ele, porque Ele primeiro te amou. A Bíblia nos fala, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, indicando compromisso. O mensageiro de Cristo tem compromisso. Olha, meus amados, há determinadas missões cujas implicações podem levar à morte. A missão dos mensageiros era dessa natureza. O Senhor das igrejas e dos mensageiros espera que eles tenham consciência de que os privilégios e obrigações do reino dele são mais importantes do que a própria vida, de modo até que ameace a sua integridade física. Isso não podia ser um problema para o cumprimento da missão. Paulo entendia isso perfeitamente. E nós, como estamos agindo? Como nós estamos agindo? Aonde está o nosso comprometimento? A Bíblia também nos fala que o Senhor da igreja criou com poder a palavra. Os ensinamentos, meus amados, são suficientes para manter a nossa vida espiritual. Apocalipse 2:4 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Cabe a nós transmitirmos unicamente a mensagem do dono da igreja, mas também temos que ter o cuidado com outros ensinamentos que sejam introduzidos no meio da igreja. A Bíblia também nos convida, em Apocalipse 3:15, dedicação. Lá diz assim: nem és frio nem quente. Deus deu a todos o seu melhor. Ele entregou o seu único filho. O Filho de Deus deu a vida pela igreja e espera que nós cumpramos a nossa missão, dando o melhor de nós. A negligência, irmãos, a displicência, o desinteresse são reprovados pelo Senhor. Jeremias 48:10, Apocalipse 22:12, fala disso. Está lá. Todos nós, servos do Senhor, não podemos nos esquecer que na volta de Jesus, Ele vai trazer galardões para dar a cada um. E qual é o critério para o recebimento? O critério para o recebimento é se fez o que Ele glorificou, o nome do Pai. Se de fato você tem glorificado o Senhor. A salvação, irmãos, é pela graça, é favor imerecido, mas o galardão é proporcional, depende do cumprimento da missão.
se de fato você é motivado pelo amor e para o objetivo correto, que é a glória do Senhor. Precisamos ser mais conscientes da importante posição que temos em Jesus como seus agentes. Caso contrário, precisamos avaliar que espaço a mensagem divina tem em nossas vidas. E aí, realizar a obra do Senhor será enxergada diferente, com cuidado, com zelo, com observação de que a mensagem foi destinada às igrejas, mas os anjos, os líderes, são aqueles que receberam para transmitir a todas essas igrejas. A mensagem divina, ela também é destinada a cada um de nós, a mim e a você. Que possamos, pois, considerá-la mais e transmiti-la com toda alegria e temor. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus onisciente e onipresente, Tu sabes como somos, Tu sabes aonde estamos, que situação estamos, conhece as nossas limitações, conhece o nosso povo. Senhor, que essas palavras de vida eterna possam ser plantadas como semente, enraizadas no Teu povo, para que eles entendam que de fato eles são mensageiros. E me coloco, Senhor, como um modelo desta mensagem também, porque eu imito a Cristo, eu imito o Teu Filho, Pai. E assim como o apóstolo Paulo disse, que a tua igreja seja imitadora de Cristo, como eu sou. Então nos ajuda nesta caminhada a discernir o Teu Evangelho de forma graciosa e genuína. Nós assim oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, Deus guarde a sua casa, amém? E que essa palavra fique gravado no teu coração. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma semana abençoada, uma semana com vitórias, que Deus nos proteja do mal, nos livre dessa peste perniciosa e seja com Ele em todo o momento. Glória a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. A ceia no meio do seu corpo.